Que a graça de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja no coração de cada um que está participando da live, né? O tema é aquilo que eu postei, os 12 artigos de fé da congregação cristã no Brasil, certo? Muito bem, para a gente entender e começar aqui a conversar sobre isso, o áudio tá ok, a imagem tá ok. Valeu, irmão Alex, Deus te abençoe. Tem que ser revelado na hora, hein? Não pode ser estudado antes. Não. Como são 12 artigos de fé, aqui a gente vai ter que falar o que estudou mesmo. Aqui não precisa de revelação, não. Glória a Deus. Pra gente já entrar aqui de forma objetiva e não perdermos nosso tempo. O que são artigos de fé? Para quem não sabe, artigos de fé, ou o credo é um resumo da visão teológica de uma determinada instituição religiosa. Tá bem? Então, por exemplo, a congregação cristã no Brasil, ela tem o seu credo, cujo é composto por 12 artigos de fé, que são chamados de 12 pontos de doutrina e da fé. Certo? Muito bem. A Assembleia de Deus tem o seu credo também, que são 14 artigos de fé. Certo? Muito bem. Então, o credo é um resumo da visão teológica da instituição religiosa. Dessa maneira, ele se diferencia, se distingue da declaração de fé, que geralmente é um documento mais robusto, né? Vai ser mais específico, vai acabar aprofundando mais, né? Então nós temos como declarações de fé. A Assembleia de Deus tem uma declaração de fé de 120 páginas, né? A Igreja Presbiteriana tem a declaração de Westminster do século 17, né? Então, o credo é um resumo com alguns pontos, menor, entende? Bem enxugado, para você ter uma introdução da visão teológica da instituição, entende? Então, se você quer conhecer a instituição, procure o credo dela, entende? Aí você vai entender qual é a visão teológica daquela instituição religiosa. Agora, se você quer aprofundar, aí é recomendado que você leia a confissão de fé da instituição, entende? Muito bem. Feita essa introdução aqui, César Paina, amém. Aí, irmão Alex falou, a Bíblia tem que ser estudada no seu todo para poder ensinar ao povo de Deus. É verdade, justamente. Glória a Deus. Feita essa introdução, nós podemos adentrar de fato nos 12 pontos, né? Ora, para quem tem já um inário da congregação cristã no Brasil aí, peço que você abra no fim dele, tá bem? Eu estou com o inário de música aqui, tá? No fim dele, você pode abrir aí para você analisar junto comigo. Para quem não tem, vá no Google e pesquise assim, 12 pontos de doutrina e da fé CCB. Já vai abrir lá para você e você pode acompanhar junto também. Ok. Muito bem. Então, tem os 12 pontos aqui, nós vamos ver eles de forma resumida e ver o que de fato qual é de fato a posição teológica da congregação cristã no Brasil. Certo? Ok. Então, o ponto 1 diz o seguinte. Acompanhe aí, por favor. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É, também, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As referências são 3. 2 Pedro 1,21, 2 Timóteo 3, 16 até 17 e Romanos 1,16. Muito bem. Esse primeiro ponto aqui, irmãos, a gente pode falar, resumidamente, que ele é o sola escritura. Entende? O que é o conceito do sola escritura? A Bíblia é a única guia de fé, ou seja, aquilo que a gente crê e conduta, aquilo que a gente pratica. Ponto. Então, segundo a visão da congregação cristã no Brasil, a Bíblia é a autoridade única que existe na igreja. Não é a palavra do ancião, não é a palavra do diácono, não é a palavra do cooperador, não é a palavra de mulher, de ciclano, seja lá quem for. Não, é a Bíblia. Tudo que o cristão crê e tudo aquilo que ele deve viver, praticar, está na Bíblia Sagrada. Muito bem. E se alguém der algum ensinamento que não esteja em conformidade com a Bíblia, não deve ser aceito, porque está escrito aqui. E a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir, certo? Muito bem.
Muitos vão falar que no Inário 4 não tinha a palavra contendo na redação deste ponto, e agora tem a palavra contendo. Só que eu pesquisei, e a palavra conter, ela tem dentro de si, vocês podem pesquisar e colocar aí, conter dicionário, muito bem. Vai estar falando, conter, guardar em si, limitar. Por exemplo, quando a polícia contém os manifestantes, ela segura, entende? Ela limita a ação dos manifestantes. Jeff 13. Barba, irmão, tá parecendo eu? Realmente, tá parecendo mesmo. Tô parecendo os reformadores. Verdade. O que acontece? Muitos disseram, porque ele diz que a Bíblia contém, logo, ela não é a palavra de Deus. A congregação fala que então há outros livros. Não. E entendo que, não estou defendendo, estamos analisando junto aqui. Se vocês tiverem considerações, por favor, escrevam aí, porque será aqui um diálogo para que todos nós possamos de fato entender. Conter vai dizer o quê? Não está em outro livro, não está em outras literaturas, seja lá onde for. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada e ela contém a palavra de Deus, ou seja, ela encerra, ela limita. Fora dela, fora da Bíblia, não há outras revelações, não há outras palavras de Deus. Então o conter vai nesse sentido. E não tinha palavra sagrada, mas é lógico que a Bíblia é sagrada. Para quem crê, a Bíblia é um livro sagrado, sacro, santo. Muito bem. Então vamos para o ponto 2. Se vocês tiverem alguma consideração com relação ao ponto 1, pode pontuar aí, depois a gente vai conversando. Ponto 2. Como eu disse, peguem o inário aí, no fim do inário está aí, e vocês podem pesquisar isso na internet também. 2. Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 referências também, Efésios 4:6, Mateus 28:19 e 1 João 5:7. Muito bem, este ponto nós podemos resumi-lo e dizer que é o ponto da Trindade, ou triunidade. Então, a congregação cristã no Brasil, para quem não sabe, é uma instituição religiosa trinitariana. Ela acredita na doutrina da Trindade, né? Para quem não sabe, o que diz a doutrina da Trindade? Deus é um, como está escrito aqui. É um só Deus vivente e verdadeiro, né? Em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso está de acordo com o Inário 5. O Inário 4, eu estou com ele aqui, né? E vai estar escrito o seguinte. Espera aí, rapidinho, já abri. Ó, nós cremos em um só Deus vivente verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há 3 pessoas distintas. No Inário 4, esta passagem há 3 pessoas distintas havia. No Inário 5 já tiraram 3 pessoas distintas, né? Muito provavelmente foi tirado porque 3 pessoas distintas poderiam entender que essas 3 pessoas formavam um Deus, mas que eram distintas, que eram diferentes entre si. Entende? Mesma coisa de dizer que o Pai é maior que o Filho, e que o Filho é subordinado ao Pai, né? E o Espírito Santo subordinado ao Filho. Então são 3 pessoas distintas. Então, muito provavelmente, como a congregação não tem uma posição teológica oficial sobre isso, e seria bom que tivesse, para que todos estivéssemos esclarecidos sobre isso, tanto os membros da congregação quanto aqueles que gostam de estudar as Escrituras Sagradas, pudessem de fato saber qual é a posição oficial da instituição religiosa, né? Mas foi suprimido a 3 pessoas distintas. Mas a gente vê pelo Inário 4 que eram 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do Inário 4 para o Inário 5 isso não mudou, né? Não faria sentido falar que agora o Espírito Santo virou uma força, virou uma virtude, virou um poder, virou uma unção, como tem muitos no YouTube aí que estão ensinando isso e enganando muita gente, né? Nada disso, continuam sendo 3 pessoas, mas são 3 pessoas de mesmo poder, de mesma essência, de mesma glória, né? E é um só Deus vivente verdadeiro. Tá ok? Então a CCB é trinitariana. Ok. Roberto Julião, você me deixou no vácuo em nossa discussão, me bloqueou os comentários? Nada disso, Roberto. Depois nós volta lá. Eu estou participando de um grupo de debate com ateus e eu não sabia, eu pensei que era de debate entre quem é religioso e quem não é. Quando eu entrei lá, eu fiz uma pergunta lá, todo mundo é ateu, só eu de religioso lá dentro, rapaz. Mas, ô Roberto, depois nós vamos conversar assim, beleza?
Muito bem. Faça um vídeo no seu canal a respeito da origem da Bíblia. Concílio de Nicéia e Concílio de Constantinopla, por favor, obrigado. Ô Alex, tá ok. Eu já tenho estudado sobre os 7 grandes concílios. Muitos vão dizer que a Trindade veio do primeiro concílio de 325 em Constantinopla. Muito bem. Isso não tem base alguma, porque João, né, ele era trinitariano. João, aquele que fala... João 1,1 fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tá ok? Aí as testemunhas de Jeová vão dizer que era um Deus com D minúsculo. Não, Jesus Cristo estava com o Pai e ele era Deus. Ele não era um Deus com D minúsculo. Não, ele é Deus Todo-Poderoso com D maiúsculo mesmo. Então é que ele é adorado pelos anjos, conforme diz Hebreus 1,6. Então Jesus é Deus, porque só Deus pode ser adorado. Se Jesus é adorado pelos anjos, então como ele não é Deus? Não faz sentido algum. Tudo bem. Mas boa sugestão aí, Alex, vai ser considerado logo depois que eu terminar essa série dos vídeos sobre os artigos de fé da CCB. Já vou mandar também sobre os grandes concílios, tá ok? Muito bem, Deus te abençoe aí. Vamos lá, ponto 3. Ponto 3 diz o seguinte. Deixa eu ver aqui que horas são, gente. Já é 7h15. Vamos lá, vamos ser rápidos, vamos ser objetivo. Nós cremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, 2 naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. As referências são Lucas 1:27, 35, João 1:14 e 1 Pedro 3:18. Ok. Resumidamente, esse ponto vai dizer que Jesus Cristo tem 2 naturezas, né? Isso aí é estudado em Cristologia, ok? E tem os monofisistas que vão dizer que Jesus só tem uma natureza e que a natureza divina dele tomou conta da natureza humana, mas esse ponto mostra que a congregação cristã crê que Jesus tem 2 naturezas. Por isso ele é chamado de verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? E é interessante notar que esse ponto vai dizer também que Jesus... ele não nasceu naturalmente, não por relação sexual, mas ele foi concebido por ação do Espírito Santo. Por isso que ele nasceu sem pecado, tá ok? Por isso que nenhum homem era suficiente para morrer por nós na cruz. Tinha que ser alguém sem pecado, porque o cordeiro não podia ter mancha, não podia ser imperfeito. Jesus, como cordeiro de Deus, ele nasceu através do Espírito Santo, tendo uma natureza humana, depois que ele se fez carne, o verbo se fez carne, e também uma natureza divina, porque ele é Deus. E sem pecado ele morre para tirar o pecado do mundo. Muito bem. Então, é isso aí. Neste terceiro ponto, a congregação nega o monofisismo, que é uma natureza, e afirma que Jesus tem 2 naturezas, a humana e a divina. Ok. Muito bem. Ponto 4. Para quem chegou agora aí, pega o inário aí, o ponto 4, ou pesquisa no Google aí, 12 pontos de doutrina e da fé da CCB, tá ok? E acompanha junto aí. Ponto 4. Nós cremos na existência pessoal do diabo e de seus anjos, maus espíritos que, junto a ele, serão punidos no fogo eterno. Mateus 25:41. Este ponto aqui no inário apresenta apenas uma referência bibliográfica. Existem outras mais, mas a congregação cristã no Brasil optou por colocar só esta. Ok. Resumidamente, esse ponto 4 vai falar o quê? A congregação cristã, ela acredita na existência de espíritos malignos, diferentemente do espiritismo, né? E o espiritismo é muito amplo, então tem o espiritismo kardecista, o candomblé, a umbanda e outras formas de espiritismo. Eles vão dizer que não existem espíritos malignos, existem espíritos não tão evoluídos, né? Mas não, a congregação vai dizer que existem sim anjos caídos, que são os demônios, e o diabo, que é o anjão caído, né? O supremo anjão caído. Então o mal é personificado através disso, de acordo com a doutrina da congregação cristã no Brasil. Então a congregação nega que existem espíritos menos evoluídos. Não, existem sim os espíritos maus, demônios e também o diabo, tá ok? E que eles serão punidos no fogo eterno. Então essa história de que não haverá punição, não haverá condenação, não, aqui fica claro que esses espíritos, conforme está em Judas também, estão como que presos, esperando, porque haverá o juízo eterno, e eles só estão aguardando, porque eles sabem que tem pouco tempo para enganar a humanidade e que serão condenados, né? Ok, muito bem. Ponto 5.
Deixa eu ver aqui. Glória a Deus nas alturas, Renato Franco. Glória a Deus, a paz de Deus. Amém, Deus abençoe. Ponto 5. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo, para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. As referências são Romanos 3, 24 ao 25, 1 Coríntios 1, 30 e 2 Coríntios 5, 17. Pega algo para mim, por favor. Água? Eu falo muito e... Perdão, irmãos, às vezes fala demais e a garganta seca. Se vocês tiverem alguma consideração sobre os pontos aí, podem falar que depois vai ser analisado e depois eu vou colocar lá no meu canal no YouTube, em cima dos vídeos que eu vou fazer sobre cada ponto, tá bem? Ok, vamos continuar então. O ponto 5 fala que o novo nascimento e a regeneração ocorrem mediante a fé. Então não é mediante o batismo, que a pessoa nasce. A pessoa nasce no batismo. Não. A pessoa nasce, tem um novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé. Não adianta passar pelas águas se a pessoa não tem fé. Entende? Só tomou um banho. Não, tem que exercer a fé em Jesus Cristo. Aí a partir da hora que a pessoa tem fé que Jesus é o Salvador, que morreu pelos nossos pecados, então, e ele entende que ele é pecador, a pessoa entende que a pessoa é pecadora, Deus abençoe. Amém. Tem que ir a Friends. Canequinha do Frozen, ó. Da Friends. Ó. Aí sim, através da fé, a pessoa consegue alcançar um novo nascimento e a regeneração. Entende? Muito bem, aqui vai falar que os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Há aqueles que pensam que criaturas só são aqueles que não são batizados, que às vezes dizem, criatura, aquele ali é criatura, aquela ali, porque não é batizado. Não, todos somos criaturas porque Deus é o Criador e nós somos criados por Ele. Assim como os anjos, só Deus é o Criador. Ok. Mas aqueles que se arrependeram, confessaram seus pecados e exerceram a fé em Jesus Cristo como seu único Salvador e intercessor, estes são novas criaturas. Entende? Aí existe diferença entre as criaturas que não receberam o novo nascimento e a regeneração em Jesus Cristo como seu único Salvador e intercessor, são criaturas. Mas os que assim receberam se tornam novas criaturas. Muito bem. Ok. Esse princípio pode ser chamado de solo Christus, que é da Reforma Protestante. Como quem quer dizer? A salvação é só Cristo. Não tem outro meio, não tem outro homem, não tem outra mulher, nem nós mesmos. É só Jesus Cristo que pode prover. 6. Nós cremos no batismo na água, com uma só imersão em nome de Jesus Cristo, Atos 2,38, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 18, 19. Muito bem. Então a congregação, ela nega, quando eu falo nega, ela rejeita também o batismo de crianças, que é chamado de pedobatismo, entendendo que a pessoa tem que ter consciência do que está fazendo, e não só ter consciência, mas exercer a fé, porque está escrito em Mateus 28, assim, ó, ide e ensinar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Para a pessoa crer, ela tem que exercer o quê? A fé e também o raciocínio. Ela tem que entender a mensagem que transmitiram para ela. Então, o pedobatismo, a congregação rejeita. E batismo por aspersão, né? Também não aceita. Ou seja, pessoas que tiveram água jogada sobre a cabeça. Não. A congregação entende que a pessoa, o único batismo válido é aquele que a pessoa imerge na água. Por quê? Para ser uma nova criatura, ele tem que morrer afundando o corpo na água, porque o batismo simboliza a morte e um novo nascimento. Então ele vai, deita na água e quando levanta uma nova criatura. Entende? O batismo é um sacramento. O que é um sacramento? É uma manifestação física de uma realidade espiritual. Então a pessoa foi regenerada, recebeu um novo nascimento através da fé em Jesus Cristo, ok, então ela vai oficializar uma aliança através do batismo. Mesma coisa da aliança, eu sou casado, não precisava carregar uma aliança, né? Porque eu já estou casado com a minha esposa e tudo, mas como um símbolo da nossa união, eu uso aliança. Assim é o batismo, que é um símbolo da alma para com Cristo. Muito bem. E sim, bem observado, lembrei agora. E a congregação rebatiza membros de outras denominações
que forem visitá-la e quiserem ser membros da congregação. Muito bem. Então, se você é de uma outra denominação, presbiteriana, adventista, batista, se você frequenta a congregação e quer ser membro da Congregação Cristã no Brasil, você tem que passar pelo batismo da Congregação Cristã no Brasil. Número 7. Estou tentando ser o mais rápido possível aqui. Irmão Alex, paz de Deus, amém. Salve a irmã com a paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí, ó, Alex, minha mãe batizou muito nova, não lembra? Ela pode batizar novamente? Então, foi o que eu expliquei. Segundo a visão da Congregação Cristã no Brasil, pedobatismo, ou seja, o batismo de crianças é inválido, porque a pessoa tem que fazer isso consciente. A gente não casa criança, a gente não registra alguém no trabalho criança, por quê? A pessoa só pode responder pelos seus atos a partir de uma idade em que ela tem consciência do que faz. Então, o batismo, segundo a visão da Congregação Cristã no Brasil, é reservado apenas para as pessoas que têm consciência do que estão fazendo. Muito bem. E mesmo a Escritura Sagrada, aí a gente vai usar a Bíblia para falar sobre isso, né? É um estudo sobre os 12 pontos, mas aí falando da Bíblia, nenhuma parte da Bíblia é citado que crianças foram batizadas, certo? Número 7. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, com evidência de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Atos 2,4, também no capítulo 10, 45 a 47 e capítulo 19, 6. Ora, a congregação nega o cessacionismo ou rejeita o cessacionismo, né? Algumas denominações acreditam que linguagem, profecia, visão, revelação, cura, né, cessaram, acabaram. Então não existe mais pessoas que têm o dom da profecia, pessoas que têm o dom da revelação, da visão, da interpretação de línguas, pessoas com o dom da cura, né, para citar alguns exemplos. Mas a Congregação Cristã no Brasil, por isso muitos consideram-na como um movimento pentecostal. Ela acredita sim na atualidade dos dons do Espírito Santo. Muito bem. Número 8. Nós cremos na Santa Ceia. Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-o aos discípulos, dizendo, abro aspas, este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Fecha aspas. Semelhante tomou o cálice e depois da ceia dizendo, abro aspas, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. As referências, né, são Lucas 22, 19 a 20 e 1 Coríntios 11, 24 a 25. Muito bem, aqui trata-se da ceia, que também é um sacramento. Ora, mais uma vez, o sacramento é uma manifestação física de uma realidade espiritual. Então, quando a pessoa participa da ceia, ela está tomando do sangue e comendo da carne, não literalmente. Alto lá, calma lá que eu vou explicar já. Né? Por quê? O Senhor Jesus falou assim, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, isso está no livro de João, não tem parte comigo. Ok, então a pessoa tem que participar da ceia para que ela esteja em comunhão com Cristo. E como Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja, que são os membros, né? E quando eu estou falando em igreja, não estou falando de placa, eu estou falando das pessoas que são fiéis a Deus na terra e procuram ser fiéis a Cristo. Ele tem que participar da ceia para estar em comunhão com Deus, com Cristo e com as pessoas também, com o corpo, né? Por isso tem que participar do sangue e da carne, porque todo corpo precisa de sangue e precisa de carne, entende? Muito bem. Algumas considerações. Na Congregação Cristã no Brasil, a ceia é celebrada uma vez por ano, porque entendem que, como o Senhor Jesus falou, fazer isto em memória de mim, né? Aqui, como está escrito, fazer isto em memória de mim, ora, é lembrado, a memória de uma pessoa é feita uma vez ao ano, geralmente no aniversário. Então a congregação entende que, como é em memória de Jesus Cristo, da sua morte, é uma vez ao ano, fazendo em memória da morte de Cristo, o seu sofrimento por nós. Ok? Só os batizados, segundo a doutrina da Congregação Cristã no Brasil, podem tomar a ceia. Crianças não participam, salvo se forem batizadas. É servido vinho fermentado e pão fermentado. É um único pão, porque entende que foi só um corpo, e um único cálice, um único copo, porque é um único sangue. Eu ouvi falar na igreja que os crianças que nem é batizado não tomam Santa Ceia. Isso que eu falei.
tem que você falar que os batizados Não, estão não, salvos. se eu falei errado aqui, minha esposa está me corrigindo, mas se eu falei errado, criança que não é batizada não toma, salvo se for batizada. Então, quem é batizada, não, criança que é batizada, eu ouvi falar que não toma. Ah, minha esposa está falando aqui que criança, mesmo sendo batizada, não toma. Não toma? Não toma. Aí é bom a congregação ter uma posição oficial sobre isso né? Não toma. Eu não tenho essa informação, então eu já não vou falar, mas o que eu posso falar que eu sei é a congregação só toma ceia quem é batizado e ela está falando que criança mesmo que batizar não toma. Não, pode ser por causa do vinho, né? Eu lembro que ainda eles falaram assim, ainda eu lembro que eu pensava assim, mas então por que batizar antes? Você não pode tomar Santa Ceia? Aí, e tem um lugar separado na igreja que depois da ceia, o que sobrou do vinho e do pão, o diácono pega e coloca e deposita num lugar construído na igreja, não é jogado no lixo o resto e nem é deixado para a criança ou para quem não é batizado comer ou beber. Não, é colocado num local, entende? É como que feito um sepultamento. Vocês podem se perguntar, a congregação ela crê na transubstanciação ou na consubstanciação? Igual a Igreja Católica Apostólica Romana, ela acredita na transubstanciação. O problema da transubstanciação é que se o vinho se torna literalmente sangue, então na ceia quem está participando está tomando sangue, e isso é canibalismo. E Atos 15, na Assembleia de Jerusalém, que é o próximo ponto que nós vamos tratar, diz que o cristão não pode tomar sangue. E se o pão literalmente, fisicamente se transforma de pão para carne, é canibalismo. Então está comendo carne de gente, né? Aí tem um problema. A transubstanciação ela tem esse problema. A congregação ela nunca se posicionou se é transubstanciação ou consubstanciação, então eu não posso afirmar nada sobre isso, porque eu não tenho a posição oficial da denominação. Ponto 9. Muito bem. Deixa eu ver quanto tempo já foi. 30 minutos. Nossa, olha, vamos lá. 9. Nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. Atos 15, 28, 29, 16, 4 e 21, 20. Ok, este é o único ponto que até hoje, sinceramente, eu vi ser lido para a Irmandade, quero dizer, para os membros da congregação cristã no Brasil pelo ministério, Na verdade, porque é lido no batismo. é que a Santa Ceia, menores de 12 anos que são batizados não tomam. De 12 que já são de 12 pra cima, que é batizado, toma. Eu não sei, então não posso afirmar. Depois você pergunta pro teu tio. Né? É o que eu- Se alguém souber aí na live e puder depois falar também, segundo o que minha esposa me falou, de 12 anos para cima, sendo batizado, é uma condição, aí pode tomar a ceia. Se é batizado, mas não tem 12 anos, aí não pode tomar. Tá? Eu não vou afirmar que seja essa a posição oficial da CCB, porque eu não sei. A minha esposa está falando. Se alguém tiver informação oficial, por favor, transmita aí para o nosso melhor esclarecimento. Ok, vamos continuar. Deixa eu ver. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Irmão, boa noite. Estou junto com minha mulher há 7 anos, porque não somos casados. Gostaria muito de batizar nas águas. Claro que quero casar também. E isso é importante. Mas algo em mim me pede muito o batismo nas águas. O que posso fazer? Respondendo rápido o irmão que perguntou isso. Cara, se você já vive com ela, não batize. Então, agora, né? Faz o seguinte, procura viver longe dela, vai para casa dos teus pais um tempo, porque o homem também é carne. Então, se você batizar desta maneira, pode ter certeza que não estando casado com ela, você vai sair das águas, vai chegar em casa e vai cometer fornicação. Então, cara, para você não fazer isso, não entristecer o Espírito Santo, entendeu? Porque é ele que nos dá força para servir a Deus, e para você não perder suas forças, converse com, sei lá, o seu cooperador, seu pastor ou o dirigente da sua igreja, para que o seu casamento possa ser providenciado, tá bem? Aí você fazendo isso certinho, de acordo com a lei, cara, aí você tem total liberdade para batizar e servir a Deus sem nenhum problema, tá ok? Deus te abençoe. Muito bem, 9. Já li o ponto 9, então vamos falar ele. Então, alguns vão falar que esse ponto 9 aqui, alguns guardam, outros não guardam, e como é que faz? A CCB entende que é para guardar tudo, entende? Então, o ponto 9 tem que ser guardado. Então, por exemplo, festa em louvor a algum santo. O que tem de comida lá, o que foi comercializado lá, os membros da congregação cristã no Brasil são ensinados, são aconselhados a não comerem.
porque foram oferecidos para santos, para ídolos, tá? Então, o único que deve ser adorado, o único que deve ser que receber louvor, adoração, de acordo com a Bíblia Sagrada, é Deus. Não existe outro dentro da Escritura Sagrada. Tá ok? Então não pode participar das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada. Então, como eu disse antes, chouriço, molho pardo ou qualquer prato que contenha sangue, os membros da congregação não comem. Ok. E fornicação. A palavra em grego é porneia, que vai falar imoralidade sexual. Então aqui vai ter fornicação, mas é porneia, então vai ser sexo fora do casamento, o adultério, que é a traição, a prostituição, que é o comércio do ato sexual, a pornografia, que mais? A zoofilia, que é a bestialidade, e homossexualidade, né, que dentro da Escritura chama sodomia. Então a imoralidade sexual também não deve ser praticada. Ok. 10. Nós cremos que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Abro aspas. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. As referências são Mateus 8,17 e Tiago 5, 14 e 15. Muito bem. Então o ponto 10 basicamente vai dizer que a congregação cristã no Brasil crê na unção para a libertação do enfermo. Ok? A libertação não é a consagração do ministro que vai fazer a unção, e nem a unção em si com o óleo que garante a libertação. É o que está escrito aqui, ó. É a fé em quem? Em Jesus Cristo. Muito bem. E se houver cometido os pecados, serão perdoados. Não é a unção que faz o pecado ser perdoado. É a fé da pessoa em Jesus Cristo. Tá ok? Eu não posso falar se a unção, assim como na Igreja Católica Apostólica Romana, lá na ICAR, né, para resumir, a extrema unção é um sacramento, um dos 7 sacramentos. E aí eu não posso afirmar, mas penso que na congregação sejam apenas 2 mesmos sacramentos: o batismo e a Santa Ceia. Tá ok? Ponto 11. Sim, e só os presbíteros podem fazer a unção. Tá ok? Segundo o que está escrito aqui. 11. Nós cremos que o mesmo Senhor, antes do milênio, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Referência 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e Apocalipse 26. Então esse ponto vai dizer que a congregação é pré-milenarista. Tá ok? Para quem não sabe, pesquise aí sobre escatologia, pré-milenarismo, pós-milenarismo, amilenarismo, dispensacionalismo, mas a posição da congregação nesse ponto é pré-milenarismo. O Senhor voltará antes do milênio e com voz de arcanjo. Aí alguns vão dizer que Jesus é arcanjo. Não, senão está escrito também que com trombeta de Deus, né? Jesus não é um arcanjo, Jesus é Deus. Ele vai vir com voz de arcanjo, igual eu já expliquei. Não é porque mas não é porque eu imito a voz do Silvio Santos, que eu sou o Silvio Santos. Então não é porque ele vai vir com voz de arcanjo que Jesus é um arcanjo, entende? Muito bem. E o último dos 12 pontos: nós cremos que haverá a ressurreição corporal dos mortos, justos e injustos. Estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Atos 24:15 e Mateus 25:46. Então esse último ponto vai dizer que a congregação acredita na ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Há instituições religiosas que ensinam que só os justos vão ser ressuscitados. Os injustos não vão ser ressuscitados, já morreram, estão dormindo, e não vão ser porque a condenação deles é ficar dormindo. Não vão ser ressuscitados. Já foi condenado dessa forma. Mas a congregação entende que haverá ressurreição tanto de justos quanto de injustos, e que os injustos irão para o tormento eterno, diferentemente de outras instituições que dizem que não haverá tormento eterno, vai ser destruído, vai ser aniquilado, né? E deixará de existir. A congregação entende que não, vai haver tormento eterno, sim. Mas Deus é amor, muitos vão dizer.
Tá ok, mas segundo a visão da congregação, Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele enviou o seu Filho na terra para sofrer a dura morte de cruz. Não precisava, porque ele era santo e perfeito, estava no céu de boas, digamos assim, e veio para sofrer. Ora, então a condenação não é Deus quem condena a pessoa, é a pessoa que não se arrependendo e aceitando Jesus traz a condenação sobre si. Porque na verdade nós já estamos condenados. Se nós não aceitarmos o Senhor Jesus, Ele não traz a regeneração sobre nós. Então o homem estava condenado. A partir da hora que Jesus morre na cruz, aí Ele dá o direito ao homem para ser livre da condenação. Mas os justos para a vida eterna. Então muito bem. Então a congregação nega o reencarnacionismo, não há reencarnação. E é fim de história mesmo. Aconteceu o juízo final, uns vão para o tormento eterno e outros vão para a vida eterna. Então tá aí, esses foram os 12 pontos da congregação cristã no Brasil analisados. Por certo que depois eu vou fazer sobre outros credos de outras igrejas também, né? Vou dar uma lida aqui para ver o que os irmãos falou também, para nós ajudar um outro aí. Irmão Paz Deus, irmã Fernanda Freitas, amém. Tem um testemunhado que fala que depois de uma ceia, onde o pão foi enterrado, depois de um tempo, um servo depois voltou ao lugar. Curioso, né? E desenterrou o pão e disse que o pão tinha se tornado carne. Você tem conhecimento desse testemunho, se é possível? Então, eu não vi, não sei se é verdade ou não, já ouvi falar que voltaram lá onde o pão foi enterrado, e o vinho também, e que o pão tinha virado carne e o vinho tinha coagulado e virado sangue. Eu não vi e eu não posso afirmar nada, né? Em relação à fé e à base bíblica, eu ver ou deixar de ver, irmã, sinceramente não muda a minha fé em Jesus Cristo. Tá entendendo? Porque eu creio que Ele é o Salvador e nada disso vai mudar a minha opinião. E não é a minha opinião, é a verdade. Ele morreu, sofreu mesmo por nós. Então eu não posso falar que de fato ocorreu porque eu não vi, né? Se eu tivesse visto eu afirmaria, mas como eu não vi, então eu não posso falar que de fato ocorreu. Alex Vanessa, a voz de arcanjo significa voz de autoridade. Isso, irmão, faz sentido também, justamente, porque um arcanjo vai vir do grego, né? Archangelos, né? Um anjo superior, um anjo mais antigo, um anjo que exerce autoridade. Isso, faz sentido o que o irmão falou. Muito bem, então é isso aí. Espero que tenha sido esclarecedor aos membros da Congregação Cristã no Brasil que participaram da live, quanto às pessoas também que gostam de ler a Bíblia Sagrada, né, de examinar e estudar as Escrituras e também de compreender a visão teológica das instituições religiosas, né? Porque falar do que a gente não conhece desculpe falar, é ignorância. A palavra ignorância significa isso mesmo. Mas para a gente falar, é bom a gente ter base antes da gente falar. Tá ok? Muito bem. Ó, Deus abençoe a todos. Vou pedir para quem participou da live aí, se inscrevam lá no meu canal no YouTube. Chama Aprendendo da Bíblia Marcos Pelegrino. É um canal adenominacional, ou seja, ele não é a favor e nem contra nenhuma denominação. É um canal cristão, né? Não defende placa alguma e não é remunerado. Tá bem? Se inscrevam lá, tem hino lá, é só maravilha. Glória a Deus. Eita, nós. Então tá bom. Deus que abençoe a todos e que a santa paz de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja em vossos corações.